hoje um culto com a participação dos jovens, e aqui a gente vai, né, compartilhar com os amados irmãos, né, uma história. Todos bem sabem, bem conhecem Daniel, né? Daniel, aquele jovem que não se entregou, não compartilhou, né, da mesa, daquilo que era oferecido pelo rei, dos manjares do rei, de momentos de facilidade, mas sim ele foi fiel até o fim e honrou o nome de Deus, né? E com certeza nessa noite Deus tem gerado nos corações das jovens, dos jovens que estão aqui nessa casa, corações, né, jovens como Daniel, fiéis à presença dele, aleluia. Mas aqui, irmãos, eu vou contar uma outra trajetória, na qual Daniel também está, né, envolvido nesse acontecimento, na qual Deus usa ele também, da mesma forma, não diferente, mas para trazer aquilo que Deus, né, o ordenou e colocou para ser feito e ser dito, né? Aleluias. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, a partir do verso 1, aleluias, que fala aqui do banquete do rei Belsazzar e a mão misteriosa que apareceu, aleluias. O verso 1 acompanha aí no capítulo 5, diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado do vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles os reis, e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores a deuses. Repara aí, irmão, na sua Bíblia, como está escrito deuses, de minúsculo. Quando a gente fala do nosso Deus, é em letra maiúscula. Aqui, ó, deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E em nenhum momento ele deu honra ou glorificou a Deus, o nosso Deus, né? Fazendo adoração a falsos deuses. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de frente um castiçal na estucada da parede do palácio real. E o rei viu parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou e semblante do rei, e o semblante e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro de temor, de medo. E ordenou o rei com força que introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Mas aqui, irmãos, agora leia aí comigo no verso 23, nesse mesmo capítulo 5 de Daniel, aleluias. Diz assim: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, teus grandes e tuas mulheres e tuas concubinas, bebeste vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre e de ferro, e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas, olha aqui como está escrito: a Deus, o nosso Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo, né, que foi escrito na parede, irmãos. Mene, olha aí a interpretação: contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino
e deu-se aos medos e aos persas. Então aqui a Bíblia ainda fala que Belsazar mandou vestir de púrpura depois Daniel, pois quem traduziu essa revelação foi Daniel, irmãos. Aleluia. Pode se assentar, amada igreja, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É um culto de jovens, irmãos, mas também com a participação de toda a igreja, a qual estamos reunidos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, a qual nós lemos, este capítulo, a qual nós lemos aqui, fala de um rei que em alguns momentos, ou por sua vida, ele se achou maior do que Deus. Ele se achou maior do que a presença de Deus, ou melhor do que Deus nas suas atitudes, nos seus direcionamentos, vindo ali a fazer situações que não eram do agrado do Senhor, irmãos. Situações que não eram do agrado de Deus. Por quê? O que ele fez de errado aqui? O que ele fez de errado em sua atitude? Além de adorar a falsos deuses, além de cultuar a falsos deuses, ele, irmãos, pegou itens do templo. Aliás, o seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado de Jerusalém artigos, utensílios do templo do Senhor, utensílios que foram santificados a Deus, que foram santificados à adoração ao único e verdadeiro Deus, e levou a um momento de um banquete de festas com reis, com concubinas, como a Bíblia fala aqui, e começou a adorar com aqueles utensílios outros deuses. O nosso Deus tem ciúme daquilo que é dele. O nosso Deus, irmãos, ele não divide nada do que é dele com outros deuses ou com outro tipo de adoração. Aleluias. E aqui o nosso Deus, irmãos, com a sua própria mão, vai ali e escreve na parede um julgamento de imediato por aquele erro a qual Belsazar fez, aquele erro que Belsazar cometeu diante da presença de Deus. E ele, aqui a Bíblia fala, irmãos, que ele chegou num momento de desespero, que aqui no verso 9 a Bíblia fala que o rei Belsazar perturbou-se de tal forma que ele ficou mudo, mudou o semblante, ficou assustado. E vinham seus adivinhos, vinham ali os seus mágicos, aquelas pessoas ali do reino não adivinhavam nada, não adivinhavam o que era a verdadeira palavra de Deus. E quando alguém fala aqui, quando alguém fala para ele, no verso 12 aqui, fala aqui, chama-se pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. Verso 13, então Daniel foi introduzido à presença de Deus, aliás, do rei, e falou ao rei, e disse Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz do entendimento de excelente sabedoria se acham em ti. Daniel, um jovem separado por Deus, Daniel, um jovem que guardava, irmãos, a presença de Deus, que quando estava na presença de Deus, ele não dividia adoração com ninguém, ele reconhecia de coração aberto que o único e verdadeiro Deus era o Deus que ele servia. Então Deus deu para ele o que? Sabedoria. Deus deu para ele o que? O dom da interpretação. Deus deu para ele o dom do discernimento. Deus deu para ele o que, irmãos? A direção através da sua presença. Daniel, a gente vê aqui nos relatos do livro de Daniel mesmo, que ele foi provado, que ele foi em muitos momentos desafiado, colocado em situação até de morte, mas Deus, sabendo do seu coração de adorador, de verdadeiro adorador, o que Deus fazia com ele? Honrava Daniel em todos os momentos. E aqui, mais um momento a qual ia se chegar, que Daniel ia ser honrado, não por ele, mas sim pelo Deus que ele servia. Então aquele que serve esse Deus, irmãos, é honrado, vai ter desafios, mas será honrado. E aqui, irmãos, continuando nessa história, nessa trajetória, Daniel chega à presença do rei, Daniel chega ali e vê o que está escrito na parede, como
a grande mão, a mão do nosso próprio Deus escreveu ali, ó, o julgamento daquele que errou. O julgamento daquele rei que errou, que pegou um utensílio consagrado a Deus e tirou do altar, e tirou da casa de Deus e levou em outro ambiente, irmãos, para não adorar um Deus verdadeiro. E Deus de imediato, irmãos, deu um julgamento. E esse rei ficou confuso. Imagino ele ficou depressivo, ele ficou amedrontado. O que vai acontecer comigo? E Daniel, irmãos, usado por Deus, não titubeou em nenhum momento. É rei, mas eu vou entregar. Ele é mais poderoso do que eu aqui na terra, mas eu vou entregar, porque eu sirvo um Deus que é maior, aleluia. E o que ele fala, né, na tradução? Na primeira aqui, Mené: contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Aleluia. De imediato, irmãos, ele entregou essas palavras de finalidade, aliás, de finalização deste reino. Que esse rei, né, se a gente for observar mais à frente, esse rei, ele morre de imediato, na sequência, naquele mesmo momento ali, ele morre. Deus não dá uma oportunidade não, ele morre de imediato. Daniel entregou, esse Deus morreu. Aliás, esse rei morreu, né? Belsazar morreu. Irmãos, agora trazendo para os nossos dias, né? Você pode me perguntar, né, pastor, mas o que tem a ver essa palavra de Daniel, né, para com o rei Belsazar, desse acontecimento do rei Belsazar para os nossos dias? E eu te digo, irmãos, essa palavra nos leva a refletir. Qual o peso que nós estamos dando, né, a nossa balança para com Deus? Qual que é o peso que está entre nós e Deus? Qual que está o peso da nossa presença na casa de Deus e Ele? Qual que está sendo o peso que estamos oferecendo? Qual é a medida do peso que estamos oferecendo em adoração ao nosso Deus? Que tipo de equilíbrio, irmãos, estamos dando a Deus? Que valor estamos dando a Deus? Que atenção estamos dando a Deus nos dias de hoje, nos dias atuais? Os jovens, que atenção está dando a Deus? Que momento está tirando na presença de Deus? Aleluias, glória a Deus. Pois nós, irmãos, estamos num momento, né, de refletir, né, qual é esse peso da balança. E quando a gente fala de balança, irmãos, eu que sou mais antigo aí, às vezes os irmãos aqui hoje, né, são mais jovens, os jovens principalmente estão acostumados aí com uma balança digital, uma balança que você coloca ali, né, um algo a pesar, um exemplo, um algo de 1 quilo, e a balança digital ela vai marcar ali 1 quilo exato. Irmãos, eu venho de tempos aí de quando a gente morava em outras cidades de roça, que existia aquela balança que era equilibrada com peso. A pessoa da venda, ela colocava uma balança de 2 pesos assim, ó. Um exemplo que eu vou falar para os irmãos. Eu vou comprar algo que eu quero 1 quilo de arroz. Eu chegava na venda e falava, eu quero 1 quilo de arroz. O que o dono da venda fazia? Ele ia lá no balcão dele, ele pegava como fosse um chumbo, um peso mesmo, escrito 1 quilo. Ele colocava aqui, ó, de um lado da balança. Aí ele ia lá no arroz, eu estou dando um exemplo do arroz, e ia colocando no saquinho o arroz, colocando. E quando dava 1 quilo, essa balança ficava equilibrada assim, ó. Dava certinho. Mas se era 2 quilos, ele colocava um peso de 2 quilos, e ia colocando, a balança chegava numa certa posição, que ela já marcava automaticamente ali os 2 quilos ali, ó. Em equilíbrio. Da mesma forma, o nosso Deus para conosco, irmãos. De que forma está a nossa balança diante de Deus? Está equilibrado na presença dEle? Estou dando o devido valor que é para ser dado, aleluias, para Deus? Será que Deus está pesando mais e eu não estou nem oferecendo ali, irmãos, a adoração que é necessária para equilibrar a minha balança diante de Deus? Aleluias. Porque nós, irmãos, da mesma forma seremos aí, hoje vivemos um tempo de graça, por Jesus, nosso Senhor, que foi na cruz. Mas Belsazar aqui não tinha graça não, irmãos. Errou na presença de Deus, pecou na presença de Deus. Já viu o julgamento, ou Deus mandava um profeta, e essa vida já era cessada na terra.
E nós hoje temos a oportunidade da graça através de Jesus. Mas esse ensinamento aqui, irmãos, através dessa palavra, aleluias, ainda quer nos ensinar o quê? Que nós na caminhada com Cristo, nós devemos, buscar Ele e fazer o que Ele tem proposto para nós, sem medir esforços. Fazer com que nossa balança, irmão, seja equilibrada na presença dEle. Fazer com que o nosso Deus se agrade de nossa adoração, de nosso louvor, de nossa entrega na presença dEle. Aleluia. E aqui, irmãos, através do que está sendo pregado nesta noite, dessa palavra que está sendo falada nesta noite, aleluia, que é a palavra do Senhor, eu quero falar com a igreja em três tipos de relacionamento, 3 tipos de momentos que nos levam mais à presença de Deus, ou nos leva a querer gerar desculpa diante de Deus. E o primeiro aqui, irmãos, o primeiro direcionamento a qual eu anotei e eu quero compartilhar com os irmãos é o conhecimento. Aleluias. Abra sua Bíblia aí novamente no verso 22. Aleluias, no capítulo 5 de Daniel. Que diz assim: E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo. Belsazar, ele conhecia a palavra, ele conhecia da lei, ele era o rei, ele conhecia das leis de Deus deixadas por Moisés, ele conhecia dos relacionamentos de Deus deixados por Deus, na qual Deus fala, adorarás apenas um Deus, não adorarás ídolos de madeira, de ferro, de bronze, adorarás apenas um Deus. E Belsazar tinha esse conhecimento, irmãos, de poder adorar. E o que ele cometeu ali? No momento de querer se achar maior do que o nosso Deus, começou a adorar falsos deuses, entrar na presença de falsos deuses. E aqui no verso 22, irmãos, e tu e seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo. Como eu falo de conhecimento, o que é o conhecimento? Mesmo nós, irmãos, às vezes tendo a honra de vir de um lar evangélico, de vir de um lar cristão, de vir de um lar a qual a gente foi direcionado pelos nossos pais, de estar na casa de Deus, de conhecer a palavra do Senhor Jesus. E ainda muitas vezes, irmãos, na caminhada nos deixamos levar por erros, por atitudes que nos levam à condenação, e de encontro a falsos deuses, a falsos desejos. E aqui, o que quer dizer, irmão, essa citação quando a gente fala de conhecimento? É que a pessoa conhece a palavra, conhece, irmãos, conhece o verdadeiro Deus como nós conhecemos, e mesmo assim, irmãos, usa desse conhecimento para sair da presença e gerar um falso entendimento, um falso entendimento, gerando assim, para dizer, eu conheço, mas não vai acontecer nada, e eu vou continuar nessa trajetória, E Deus ainda nos proporciona em saber. Deus ainda, através dos seus ensinamentos, nos direciona, nós sendo como crianças, que muitas vezes não sabem qual que é o certo, qual que é o errado. Uma criança não sabe onde está quente ou frio, a gente às vezes tem que direcionar como pai. Mas os adultos, os jovens já têm esse conhecimento de saber o que é o certo, o que é o errado, de saber a qual caminho seguir, de qual caminho buscar. E quando a gente fala de balança, irmãos, é o caminho com Deus que é o melhor caminho. Este é o verdadeiro caminho. Este é o verdadeiro momento de direcionamento para nossas vidas. É na presença do Senhor Jesus. Aleluia. E ainda aqui, irmãos, Deus não tem nós, não tem o culpado como inocente. Deus não condena. Deus não aponta. Deus, irmãos, é amor. Ele gera cuidado. Hoje foi falado aqui de resgate, quando a gente deu a palavra oficial em Lucas, de rede, de cuidado com as almas, de cuidado com as vidas.
Deus, Ele tem esse amor para conosco hoje, irmãos, de gerar esse cuidado, de nos gerar essa oportunidade. Belsazar não teve oportunidade. Belsazar não teve. Ele morreu. Ele errou e morreu. E nós hoje, irmãos, temos essa oportunidade que é gerada por Jesus, né? De sermos resgatados, de sermos direcionados a caminhar com Ele, com perseverança, de caminharmos com Ele em adoração verdadeira, em buscar Ele em todo o tempo, né? Não querendo ser repetitivo, aleluias, quando a gente fala em adoração verdadeira, em estar na presença dEle, é porque nós sabemos, irmãos, que é o único caminho. Jovens, né, que estão aqui hoje, é o único caminho. Você quer ser abençoado? Permaneça nesse caminho. O inimigo é furioso, vai vir ataques, mas permaneça neste caminho. Permaneça nesse caminho ao qual o Senhor tem colocado. O segundo aqui, irmãos, o segundo momento é quando a gente fala de tempo, né? De tempo aqui, ó. Observe aqui também essa mesma passagem, no verso 18, né? Que diz assim: ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza de que ele deu, todos os povos e nações e línguas temiam este rei. Quem queria, ele matava, e quem ele queria dava vida, e quem ele queria agrandecia, e quem ele queria abatia. Irmãos, mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Ele estava ali na condução do reino. Depois veio Belsazar na mesma condução, mas por caminhos de erro, esquecendo da presença de Deus, de adorar a Deus. E ele teve o tempo de pensar e fazer muitas vezes, né, com o seu Belsazar, por exemplo negativo muitas vezes do seu pai, ele poderia fazer uma mudança, mudar o caminho, mudar a rota. Mas não, ele foi de encontro à situação pior ainda. Foi de encontro a erros piores ainda, né? E não dando atenção a qual tempo de caminhada, de reinado, não pensando que aquele seu reinado iria passar. E muitas vezes, irmãos, eu trago aqui para o nosso dia também esse tempo. Nós temos o tempo, irmão, de caminhada. Aleluia. Temos o tempo de estar na presença de Deus. Temos o tempo de estar na casa de Deus. E muitas vezes a gente usa o tempo para gerar uma desculpa para não estar na casa do Senhor, para não estar na presença dEle. Mas igreja, nós devemos temer a nosso Deus, porque estes momentos vão passar. Estes momentos de adoração neste lugar vai passar, irmãos. Eu vou passar, a minha família vai passar. Mas nós temos que saber que nosso Deus não passa, que a fidelidade, aleluia, com Ele não passa, que a promessa de nosso Deus não cessa sobre nossas vidas. Nós temos que continuar marchando, nós temos que continuar cuidando, nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, aleluia, e ajudar, irmãos, aqueles que muitas vezes estão enfraquecidos, que estão ao nosso lado, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de vitória, direcionar, né, através da presença de Deus, né, a palavra de vitória nesta vida, aleluia. E aqui, irmãos, um título 3 assim que eu anotei: falta de temor do rei. A gente vê aqui, ó, no verso 27, que Daniel revela para ele assim, ó: pesado foste na balança e foste achado em falta. Este rei, irmãos, aleluia, não temia a Deus, achava que ele podia fazer o que fosse, ele podia fazer o que ele pudesse desejar em seu coração fazer, que nada iria acontecer com ele, aleluia. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é fiel. E aqui fala aqui, né, na palavra, né, pesado foste na balança, como exemplo dessa balança. Todos nós, irmãos, vamos ser pesados por Jesus. Todos nós, irmãos, vamos ser pesados nessa balança, vamos ser apresentados diante de Deus, aleluia. E, irmãos, não sou melhor do que ninguém, não existe pessoa mais santa do que o outro, não. Todos nós somos pecadores, mas temos que cada dia nos consertar diante da presença de Deus e colocar, e ver como está a nossa balança, irmãos, né? Eu anotei aqui, tem uma situação de perigo. Por que perigo? Né?
Existe um padrão de referência de Deus? Né? Será que tenho me achado, de que forma tenho me achado, né, sido em falta diante de Deus? Mas eu venho te dizer nessa noite, irmãos, se nós estávamos em falta, hoje você adentrou aqui para receber, irmãos, de Deus, um direcionamento para a sua balança, irmãos, estar diante, se apresentando de forma agradável diante do Senhor, de forma perfeita diante do Senhor. Se a pessoa adentrou aqui com alguma tristeza em seu coração, saiba que aqui Deus agora vai tocar aí no seu coração, vai tocar aí em sua alma e vai falar, e vai fazer com que você se encontre diante de Deus de forma agradável e busque a presença dele de forma agradável, aleluia. Pois hoje, irmãos, o nosso Deus está aqui para somar, está aqui para modificar as vidas, e está aqui, para trazer fidelidade diante dele, junto dele, não só para comigo, para com vocês, irmãos, para com toda a igreja, para estarmos diante da presença de Deus, com a nossa balança em igualdade, falar: Senhor, eu estou, através, meu Deus, da tua palavra, através das tuas escrituras, eu estou sendo direcionado por ti, Senhor, eu estou sendo guiado por ti, Senhor, pela tua palavra, né? Hoje, irmão, nós vivemos um mundo, né, que existe falsos deuses ainda, mas muitas vezes aqui foi citado na Bíblia falsos deuses, deuses de pedra, de barro, mas ainda mais assim, a gente vê na palavra do Senhor, né, que não devemos andar, em dois caminhos, dando atenção a falsos deuses. E hoje nós, irmãos, vivemos num mundo que um falso Deus aí, que muitas vezes as pessoas trocam o nosso Deus verdadeiro por ele, é o dinheiro. É o dinheiro, irmão. Isso tem muito peso, tem sido muito pesado diante da presença de Deus. Às vezes as pessoas, né, irmãos, dão valores a dinheiro, a coisas materiais que vão ficar, e esquece da eternidade que é dada por Deus. Irmãos, é tempo de nós voltarmos a dar atenção ao Deus verdadeiro e saber que tudo vai passar. Tudo vai passar, irmãos. Esse momento vai passar. Esses valores financeiros de conquistas aqui na terra vai se passar e vai ficar aqui, né? De nada levaremos aqui dessa terra. Levaremos o que? A presença do Senhor, né? A salvação de vida eterna. Aleluia. Vamos colocar em pé, amados irmãos, amada igreja. Essa foi a palavra a qual o Senhor colocou em meu coração. O tempo já se foi, mas antes, né? Através dessa palavra, você que ouvindo essa palavra, quer hoje se apresentar no quartel de Deus, quer hoje se apresentar no quartel de nosso Jesus e falar: Senhor, estou aqui para me alistar, estou aqui, Senhor Jesus, para se apresentar diante do teu altar, para dizer, Senhor, que eu quero que tenha um equilíbrio na minha balança para contigo. Eu quero, meu Deus, se apresentar com a minha balança, papai, em fidelidade contigo. Nesta noite, você ouvindo essa palavra, irmãos, uma palavra breve, mas eu creio que Deus tem falado com cada um de nós através dessa palavra, tem nos dado direcionamento através dessa palavra. Tem alguém nesta noite para Jesus, que quer se reconciliar, que quer voltar a caminhar com Jesus? Uma jovem, um jovem, você que adentrou aqui, uma irmã, um irmão, aleluias. Hoje é noite de reconciliação, aleluias. As palmas agora ao Senhor, irmãos, aleluias. Uma alma para Jesus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Uma alma para Jesus, irmãos. Tem festa no céu nesta noite. Mais alguém nesta noite? Uma jovem, um jovem. Hoje é a oportunidade que nosso Deus está gerando, aleluia. Olha aí, irmãos, as palmas voltam ao Senhor nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedir para a família vir aqui, irmão, graças a Deus. Sua família, aleluia. Tem mais alguém? Hoje é noite de você voltar para a presença, de você voltar diante do altar. É noite de se humilhar diante do altar do Senhor Jesus. Pois hoje é o tempo de retorno, aleluia. E a igreja continua no espírito de adoração, clamando ao nome de Jesus. Uma jovem que às vezes está fora dos caminhos do Senhor, ainda não voltou para os caminhos do Senhor, ainda não tomou uma posição diante de Deus. É hoje.
Vem aqui à frente, João. Vem aqui receber do Senhor. Vem aqui que hoje é seu dia. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui à frente. Jesus está te chamando nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus azar, irmão, não teve oportunidade. Mas hoje a igreja aqui do Parateria, aleluia, nós que estamos louvando a Deus, estamos tendo a oportunidade de se achegar mais perto da presença dEle, aleluia, de se achegar mais perto da presença dEle, aleluia. Tem mais alguém, irmãos? Aleluia, eu dou 30 segundos aí, aleluia, glória a Deus, aleluia. Venha, Jesus está te chamando, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Às vezes o jovem pensa, né? Eu também, irmãos, já fui filho, eu sou filho de crente. Aleluia, meu pai é evangélico, minha família é evangélica. Mas não é porque meu pai e minha mãe sendo evangélico, eu não tive que ter esse momento de estar aqui no altar se entregando para Jesus. Às vezes você é filho de crentes e fala, eu não preciso ir lá na frente, engano seu. Sim, tem que vir aqui à frente, aceitar a Jesus como seu único verdadeiro Salvador. Porque nossos pais já declararam Jesus na vida dele. Agora nós também temos esse momento. Então você, jovem, que está enganado da igreja aí, vem aqui à frente. Se você está sentindo no coração de aceitar Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não tendo, estenda suas mãos para cá, irmãos, aleluia. Né? Vamos estar apresentando a irmã Aline, aleluia, irmã do Ever, glória a Deus, na presença do Senhor Jesus, glória a Deus. A irmã Adriele que está reconciliando com o Senhor nesta noite, voltando para a casa do Pai, voltando para o ambiente ao qual o Senhor a colocou, aleluia. Vamos estar orando, irmão, por essas duas almas, por essas duas vidas, papai, porque são preciosas na presença de Deus, aleluia. E hoje, irmãos, tem festa aqui no Parateria, eu creio, e tem festa no céu ainda mais, irmãos, por essas almas que são preciosas na presença de Deus. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, te apresentamos, papai, a tua filha, Pai, a irmã Aline, papai, que está aqui no teu altar, Pai, se humilhando, meu Deus, da tua presença. Meu Deus, escreve, meu Deus, o livro, meu Deus, o nome dela no livro da vida, Pai. Meu Deus, meu Deus, ainda mais, meu Deus, a comunhão dela para contigo. Usa ela, meu Deus, por onde ela passar, papai, que ela seja, meu Deus, canal de bênção, papai, em nome de Jesus, pois o Senhor tem promessa, meu Deus, da vida da irmã Aline, papai, e através, meu Deus, da autoridade do teu nome, eu declaro, meu Deus, toda a bênção, meu Deus, sobre a vida dela, toda a autoridade, meu Deus, da vida dela, Pai, para contigo, papai, que é serva, meu Deus, ela está voltando, meu Deus, ao lugar da adoração, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. E da mesma forma, papai, te apresento, meu Deus, a irmã Adriele, papai. Meu Deus, que já tem, meu pai, um livro, meu Deus, um nome escrito, meu Deus, um livro da vida. Meu Deus, reata, meu Deus, ainda mais a comunhão dela contigo. Meu Deus, devolve, meu pai, os dons, papai, a ela tem, meu Deus, a tua obra. O cuidado, o amor, meu Deus, para com a tua obra. Continue usando ela, Pai, onde ela passar, papai. Encha ela do teu Espírito Santo. Usa ela, Pai. Guia ela, meu Deus, debaixo, meu Deus, da tua palavra. Fortalece ela, meu Deus, debaixo da tua palavra, pois é alegria, meu Deus, a ti, papai, é alegria, meu Deus, em ti, Senhor, é alegria, meu Deus, através do teu nome, meu Deus, que esta alma, meu Deus, é preciosa para ti, em nome de Jesus, e as palmas hoje, glória a Deus, aleluia, irmãos, aleluia, 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 glória a Deus, irmão, Deus abençoe sua vida, glória a Deus, irmãos, me perdoe pelo tempo, mas Deus é quem faz, Deus tem os seus propósitos escritos, irmãos, aqui na terra já, a cada passagem Deus tem os seus propósitos. Mas eu quero convidar os jovens, as jovens aqui à frente, irmãos. Todos os jovens adolescentes aqui à frente. Aleluia. Porque ele está na casa de Deus, é gostoso adorar, é gostoso louvar. Mas Deus, irmãos, tem dons. Deus tem dons a dar aos jovens, aquele que é fiel, aquele que é fidelizado na presença dele. Deus tem dons, Deus tem
jovens da nossa congregação. Deus quer batizar cada um com o Espírito Santo. Deus quer encher da presença dele. Então eu creio, irmãos, que nessa noite haverá batismo com o Espírito Santo, conforme a vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, meu Deus, por amados irmãos, por esses jovens, pela liderança, o irmão Heber, a irmã Vanessa. Vamos orar. Estenda suas mãos, maravilhoso Deus, poderoso Pai. Estamos, meu Deus, apresentando a cada jovem, Pai. Meu Deus, derramar a tua presença, meu Deus, na vida desses jovens, Pai, que estão aqui na tua casa, que estão aqui, meu Deus, para te servir, para te buscar, papai. Meu Deus, batiza com o Espírito Santo. Desperta, meu Deus, o interesse, papai. Desperta, meu Deus, louvando. De estar recebendo os dons que vêm do céu, Pai, sobre a vida deles, Pai. Meu Deus, o Senhor é fiel, papai. Desperta, meu Deus, o desejo, Pai, de eles serem batizados com o Espírito Santo. Então batiza, papai. Batiza, meu Deus, esta noite. Batiza, meu Deus, esta noite. Batiza, meu Deus, esses jovens. Batiza, meu Deus, essas jovens. Encha-nos do teu Espírito, papai. Do teu poder santo, meu Deus, esta noite. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Opera, meu Deus, o teu cuidado. Opera, meu Deus, os teus livramentos. Meu Deus, vai dando, meu Deus, a tua presença, meu Deus, na vida deles. Tirando ele, meu Deus, de todas as ciladas do inimigo. Fazendo, meu Deus, com que eles perseveram, meu Deus, na tua obra. E sejam, meu Deus, cheios, meu Deus, da tua presença. E do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.